Paz do Senhor, boa tarde, amém. Para quem não me conhece, no canal do Manuel Santos, eu sou a mãe dele, amém. Senti de Deus deixar aqui uma palavra para o vosso coração nessa tarde. Porque antes da palavra ir para você, ela vem para mim, amém. No livro de Jeremias primeiro, somente um versículo. Versículo 5 diz assim: ainda antes que te formasse no ventre, eu te conheci. Ainda antes que saísse da madre, te santifiquei. As nações te dei para o profeta. Amém? Aqui fala sobre acerca do chamado de Jeremias, né? Quem foi Jeremias? Um profeta, né? Os historiadores dizem que ele era um profeta chorão, né? Por que ele era um profeta chorão? Porque ele temia a Deus. E a responsabilidade que Deus deu a ele foi uma responsabilidade muito séria, que nem todos hoje querem essa responsabilidade para si. Profetizar para uma nação, aleluia, rebelde. Mas a Bíblia diz que ele disse: olha, Jeremias, ainda antes que te formasse no ventre, te conheci. Olha que coisa linda. Ainda antes que saísse da madre, te santifiquei, e as nações te dei para o profeta. Observe bem o que é que Deus diz. Ainda antes que ele nascesse, Deus já conhecia ele. Aí trago essa palavra para a tua vida nessa tarde. Ainda antes que você nascesse, Deus, ele já tinha escrito a história para a tua vida. Ele já te conhecia. Então, meu irmão, minha irmã, não se preocupe com a opinião dos outros. Não se preocupe com a opinião das pessoas. Porque as pessoas têm maneira de dizer: eu conheço o irmão fulano, eu conheço a irmã ciclana. Mas não conhece não. Quem nos conhece é Deus. Quem nos conhece é Deus, porque ele diz na palavra dele: ainda antes que formasse aquele profeta no ventre, ele já conhecia o profeta. Então a palavra que Deus lançou na vida do profeta Jeremias, ela serve para a minha vida e para a tua vida hoje no século 21. Ainda antes que nós fôssemos um embrião, Deus, ele já tinha escrito uma história para nossas vidas. Ele já tinha determinado algo espetacular para a nossa vida aqui na terra. Então você não está no mundo por um acaso. Tem um propósito de Deus muito grande na minha e na tua vida. Deus é Deus de propósito. Deus é Deus, aleluia, que faz o impossível acontecer em meio a uma situação difícil e complicada aos nossos olhos. Observe bem que Jeremias ele foi enviado às terras rebeldes. Jeremias sofreu. Jeremias, ele foi caluniado. Jeremias, ele foi, louvado seja o nome do Senhor, ele açoitado, ele foi excluído por amor o evangelho de Cristo. E nossas vidas não é diferente. Mas Deus disse aqui na palavra dele, diz na palavra dele, que antes dele nascer, antes dele sair da madre, Deus ele santificou ele. Então, antes de você nascer, Deus ele te santificou. Antes de você vir o mundo, Deus te preparou primeiro no ventre da tua mãe. Deus não vai lançar você uma nação do jeito que você está, sem preparação. Ele primeiro prepara a terra para poder lançar a terra em outra terra. Louvado seja o nome do Senhor. Ele santificou aquele homem. Por quê? Porque quando Deus nos santifica, aonde a gente chega, o diabo ele tem que nos honrar, ele tem que nos respeitar, ele tem que bater continência quando você passar. Um homem de Deus, uma mulher de Deus, ungida por Deus, ele tem que ser respeitado aonde ele botar a planta dos pés dele. Então não se preocupe com a opinião das pessoas. Não se preocupe com palavras de maldição, porque maldição lançada na vida do crente transforma-se em bênção. Porque você nasceu para ser bênção. Você nasceu para vencer. Você nasceu, aleluia, para levantar a bandeira da vitória. Não para ficar aí oprimida, deprimida, por causa de palavra de maldição de pessoas que não têm Deus na vida. Porque a Bíblia diz que foi necessária a Penina na vida da Ana para poder o Samuel ser gerado. Então é necessário muitas vezes uma situação difícil vir nas nossas vidas para poder o milagre de Deus ser gerado através daquela situação. Por quê? Porque através daquela situação você vai ter mais experiência com Deus. Você vai orar mais, você vai buscar mais, você vai jejuar mais. Então Deus cria situação em nossas vidas para que a gente venha se aperfeiçoar nele. Porque o apóstolo Paulo disse: quando eu penso que estou fraco, aí é que eu estou forte. Porque o poder de Deus, ele se aperfeiçoa na minha fraqueza. Olha, presta atenção. O poder de Deus, ele não se aperfeiçoa quando vai tudo bem em nossas vidas, não, minhas amadas, meus amados. Ele se aperfeiçoa quando a gente está em momento de crise, mas que estamos ali diante da face do Senhor. No momento que a gente está passando por crise, é o momento que o povo mais busca Deus. Então é o momento que Deus mais se aproxima do povo. É no momento de crise, é no momento de tempestade, é no momento de tribulação, é no momento que tudo vai dando errado, que Deus ele se aperfeiçoa na tua vida, para que você veja que Deus é Deus e quem está ao seu lado veja que verdadeiramente Deus é na tua vida.
Ele disse na palavra dele ao profeta Jeremias: ainda antes que eu te formasse, eu já te conheci. Então, por que você está preocupado, meu querido, minha querida? Com o que as pessoas estão falando de você? Com o que as pessoas acham ao seu respeito? Se preocupe com a opinião de Deus, porque esse é quem vai te julgar no dia do julgamento final. E, de acordo com as suas obras, pode lhe lançar ao inferno. Mas com a opinião dos outros, não se preocupe. Somente faça o que Deus manda. Somente obedeça à voz do Senhor, não à voz do opressor. Não andai inquieto com coisa alguma. Antes a sua petição esteja diante de Deus, em súplicas, em orações. Que Deus, Ele venha te abençoar. E lembre-se, Deus falou para Jeremias que antes que formasse ele no ventre da mãe dele, ele já conhecia Jeremias. E antes que ele saísse da madre de Deus, ele santificou Jeremias. Então, antes de você nascer, Deus ele já lhe conhecia. Ele já tinha escrito uma história para a sua vida. Ele já tinha determinado a sua história. Então não se preocupe com quem está determinando nada contrário na sua vida, não. Porque a última palavra, ela vem da boca de Deus. O homem pode fazer projeto, pode fazer planos, mas só acontece se Deus determinar. Tá aí essa enfermidade assolando a terra. Mas a Bíblia fala no livro de Salmo 91 que praga alguma chegará na tua tenda. Praga alguma chegará na minha tenda. Sabe por quê? Porque Deus lhe dá ordem dos anjos dele para trabalhar o meu e ao teu favor. Então você não tem o que temer. Você não tem o que se assombrar. Você tem só que crer, confiar que Deus está com a destra fiel dele sobre a tua casa, sobre a tua família e sobre a tua vida. Porque ele te santificou e lhe preparou antes mesmo de você nascer. Então por que está temendo? Por que está se apavorando? Somente confie no Deus de Israel. Confie no Deus que fez os céus e a terra. Confie no Deus que te formou, te gerou, te santificou e deu uma nação a você para você profetizar. É um privilégio ser profeta no século 21, apesar de não existir mais profeta. Mas quando você abre a sua boca, você torna-se um profeta. É. A irmã Quitéria, como assim que não existe profeta na face da terra? Porque a Bíblia diz que a verdadeira profecia é a palavra de Deus. Ele nos ensina o que nós precisamos aprender. Louvado seja o nome do Senhor. Se transformamos profeta quando andamos segundo a vontade do Senhor e falando que Deus manda a verdade. Aí sim somos profeta. Mas profeta como da antiguidade, hoje em dia, não existe mais. Por quê? Porque eles se foram. Estamos numa nova geração, século 21. Então, meus amados, minhas amadas, tome posse do que pertence a você. Não abra mão da sua promessa. Não se preocupe com a opinião dos outros. Não se preocupe com o que o inimigo pensa ou deixa de pensar em você. Se preocupe com a sua salvação. Se preocupe com a salvação da sua família. Se preocupe com a salvação dos seus irmãos. Se preocupe com a sua vida espiritual. E o que tiver de vir virá e não tardará. Fique na paz do Senhor e tome posse dessa palavra que não é da irmã Quitéria. Ela veio quentinha do céu para o teu coração. Amém? Boa tarde e que Deus o abençoe.